Sejam todos bem-vindos ao canal O Genuíno Evangelho. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que estão neste momento conectado conosco aqui assistindo este vídeo. Deus vos abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Por favor, irmãos, não deixa de curtir. Eu ativo o sininho aí da notificação também. E, se possível, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que eles possam também chegar ao conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Porque daqui a pouco nós estaremos pregando a palavra do Senhor nosso Deus. Também eu vos convido a conhecer o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa, Pregando a Verdade. Só você fazer uma pesquisa aí no Google, você coloca aí, blog Pregando a Verdade, e você irá encontrar o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa. Lá tem muitos estudos da palavra do Senhor nosso Deus, que você pode baixá-los para que você possa ministrar o estudo na sua igreja. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E neste momento, irmãos, como sempre eu tenho feito aqui, eu vou cantar um hino. Sempre eu tenho dito, eu não sou cantor, mas eu gosto de cantar para louvar o nome do Senhor nosso Deus. O hino que eu irei cantar é de autoria do saudoso Jair Pires. Coragem. Vamos ouvir e assistir para a glória de Deus. Se as lutas desta vida te faz chorar, coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos te ferem ao caminhar, coragem, irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Não te importes se é grande a tua dor. Coragem, meu irmão, coragem. O que importas é que Cristo é vencedor. Coragem, meu irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor,
nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Amém, graças a Deus. Acabei de cantar aí este hino do saudoso Jair Pires. Coragem. Este hino é muito maravilhoso, né? Fala poderosamente aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, neste momento vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Se você tiver aí ao seu alcance a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, abra agora na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo de número 2, e no versículo de número 9. Fica lá perto de Apocalipse, tá bom? Fica mais no final da Bíblia. É Novo Testamento. Para quem não sabe, é Novo Testamento. Nos diz assim a palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos em Cristo e ouvintes da palavra de Deus, todos vocês que estão sintonizados conosco aqui, que estão nos ouvindo, o apóstolo São Pedro, em sua primeira epístola universal, ele se dirige aos estrangeiros, ou seja, ele falava para as pessoas que não faziam parte da nação de Israel. Observe o começo da epístola, capítulo 1 e versículo 1. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses eram os gentios das nações que provavelmente se converteram com a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo 5, 9, até o versículo de número 11. E haviam se tornado cristãos. Observe que somente Pedro teve a graça, a inspiração e a ousadia de escrever aos gentios e dizer: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Mas talvez cada um de nós possamos fazer esta pergunta para nós mesmos: geração eleita? Sacerdócio real? Nação santa? Povo adquirido? Como assim? Estas prerrogativas não pertencem à nação de Israel? Isso às vezes é o que vem na mente de muitas pessoas, né? Será que a igreja substitui o povo de Israel?
como se dá esta relação espiritual no Novo Testamento e a distinção entre gentios, igreja e judeus. O apóstolo São Paulo fez a menção a estes três povos e os relacionou de forma separada. Em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 32, o apóstolo São Paulo diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Aqui o apóstolo São Paulo cita os três povos. Eu vou repetir o versículo de número 32 do capítulo 10 da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Se você estiver acompanhando aí na sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura aí. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, primeiro, nem aos gregos, segundo, nem à igreja de Deus. Mas há quem diga que a igreja substitui Israel. E isto não é verdade. É verdade que Paulo diz que Deus uniu os povos e de ambos fez um em Cristo Jesus. Isto está em Efésios, do capítulo de número 2 e no versículo de número 14. Deus uniu o povo de Israel, a nação de Israel e os gentios, e dos dois povos ele fez um só. Isto mesmo, ele fez um só. Ele uniu o povo de Israel e os gentios, e dos dois povos ele fez um povo em Cristo Jesus. Porém, Deus trata Israel como Israel. Israel continua sendo Israel e a igreja continua sendo igreja. O que acontece é que a igreja herdou uma herança espiritual de Israel já prometida pelo nosso pai na fé, Abraão. Porque em Abraão, o próprio Deus diz que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Agora, é importante saber que o nosso chamado não pode ser desprezado, pois foi feito pelo Supremo Pastor Jesus Cristo. Embora não sejamos judeus, somos espiritualmente da descendência de Abraão, recebendo também um chamado semelhante ao povo de Israel. Não substituímos Israel, mas também não deixamos de ser Israel espiritual. Espiritualmente falando, né? Como eu já disse, espiritualmente falando. Porque o apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 25, ele diz assim: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. O que significa sacerdócio real? Sacerdócio real tem a ver com o reino e significa reino de sacerdotes. Esse reino sacerdotal foi primeiramente prometido e confiado à nação de Israel, como nação peculiar, exclusiva de Deus. Quando a nação de Israel estava acampada no deserto do Sinai, Moisés subiu ao monte, ali no monte Sinai ou Monte Horebe, por ordem de Deus. E ali ele falou com Deus e Deus falou com ele. O texto sagrado diz: e subiu Moisés a Deus,
E o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, ó Israel, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim agora, pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Está registrado em Êxodo, capítulo de número 19, versículo 3, até o versículo de número 6. Portanto, esta expressão reino sacerdotal é a mesma que Pedro se refere em sua epístola em relação ao sacerdócio real. Está lá no capítulo 2, onde nós lemos no início, e o versículo de número 9. Esta afirmativa ela se repete por 3 vezes no livro do Apocalipse. Capítulo de número 1, versículo 6, capítulo 5, versículo 10 e capítulo 20 e versículo 6. Portanto, irmãos, a igreja do Senhor foi agraciada por Deus com este grande privilégio. Sobre este grande privilégio, o escritor aos Hebreus nos diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote na casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Está aos Hebreus, capítulo 10, versículos 19 até o versículo 23, é onde eu li. Portanto, o nosso sumo sacerdote é Jesus. Todo cristão é um sacerdote pelos méritos de Cristo. Na primeira carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 2 e no versículo 5, ele diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E o apóstolo São Paulo, aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então veja bem que, através do apóstolo São Pedro, Deus nos chama de sacerdócio real, de pedras vivas. São coisas maravilhosas, irmãos, são coisas importantes, né? E o sacerdócio na nova aliança. Como é o sacerdócio na nova aliança, ou seja, no Novo Testamento. Em Mateus, capítulo de número 27, e no versículo 51, diz assim: através da morte de Jesus, o véu do templo foi rasgado. Né? Ali fala sobre isso. Capítulo 27 de Mateus, versículo 51. O caminho do Santo dos Santos
foi aberto através do sangue de Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote, Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. Todos os cristãos têm acesso direto a Deus através de Cristo. Nós vemos que no tempo do Velho Testamento, o sacerdote, ele entrava ali no templo e ele ia para o lugar santo dos santos. Só os sacerdotes podiam fazer isto, e mesmo assim, uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Só os sacerdotes podiam fazer isso. Mas na nova aliança, o véu do templo se rasgou, o véu que separava o santo dos santos, ele rasgou e o caminho foi aberto, e hoje nós temos a liberdade, nós temos a oportunidade de falar diretamente com Deus. Nós não precisamos, segundo a própria palavra de Deus, segundo o Novo Testamento, nós não precisamos que alguma pessoa celestial fale com Deus por nós, como era no tempo do Velho Testamento. É claro que eu já disse, Jesus, ele intercede por nós. Ele intercede. Mas na oração do Pai Nosso, nós podemos observar que Jesus está nos ensinando a falar diretamente com Deus. A oração do Pai Nosso começa assim: Pai Nosso que está nos céus. Então nós estamos falando diretamente com Deus. E é muito importante também nós orarmos uns pelos outros, porque isso é bíblico, nós devemos fazer isto. Mas nós podemos falar com Deus, entrar no nosso aposento, onde quer que nós estivermos, seja no campo, seja na cidade, seja na rua, seja em casa, em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos falar diretamente com Deus. E graças ao sacrifício de Jesus Cristo realizado na cruz do Calvário, que nos deu este privilégio, nos dá este privilégio. Nós podemos, na realidade, falar diretamente com o Senhor nosso Deus. Como eu já disse, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, e todos os cristãos têm acesso direto a Deus através de Cristo. Por exemplo, nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, as ofertas do sacerdócio cristão. Quais são as ofertas do sacerdócio cristão? Em Romanos capítulo 12, versículo 1, e eu já li antes, um pouco atrás, eu li, é oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo. Lá o apóstolo São Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, que vocês ofereçam o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Também nós podemos oferecer sacrifício de louvor. Isto está em aos Hebreus, capítulo 13, e no versículo de número 15. Também podemos oferecer todo o nosso ser. Tudo. Como diz o Salmo 103, versículo 1. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, aqui é 100%, tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Então, com todo o nosso ser, nosso corpo, tudo que há em nós, tudo que há em nós, tudo que há no nosso corpo, nós possamos oferecer a Deus em louvor a Deus, em proclamação à glória de Deus, proclamando a glória de Deus,
né, exaltando o nome do Senhor, todo o nosso ser. Então este é o privilégio que Jesus Cristo nos deu com o seu sacrifício realizado ali na cruz do Calvário para ser o nosso sumo sacerdote. A Bíblia diz que ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E para terminar, todo cristão é um sacerdote pelos méritos de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, que sejamos bons dispenseiros dos mistérios de Deus, que o nosso sacerdócio seja executado de maneira fiel diante de Deus e também diante dos homens. Em Mateus capítulo 5, e no versículo de número 16, Jesus disse assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus disse que nós devemos brilhar, né? Porque é um privilégio, é outro privilégio grande. Jesus disse, não, ele não diz que apenas ele era a luz do mundo, mas ele disse também que a igreja, os servos dele, naquele tempo, por exemplo, os apóstolos, ele estava falando para os apóstolos: vós sois a luz do mundo. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Então é outro privilégio grande que nós temos de ser luz deste mundo. Assim como Jesus é luz, ele quer também que os seus servos, que a sua igreja, que o seu povo seja luz neste mundo, para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Portanto, irmãos, que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Deus te abençoe. Deus abençoe você, homem, você, mulher, você, jovem, você, adolescente, está me assistindo agora aqui através deste canal, o Genuíno Evangelho. Deus vos abençoe. Que Deus continue falando aos vossos corações em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, ativa o sininho da notificação para quando nós postarmos uma nova mensagem aqui, você possa receber uma notificação aí no seu aparelho celular. Também se inscreva no canal. Compartilha este vídeo com seus irmãos, com seus familiares, com seus amigos, para que todos possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Para você curtir, para você compartilhar, para você fazer tudo isso que eu falei aqui, você não vai pagar nada e vai ajudar este canal a permanecer aqui, levando a mensagem da palavra de Deus. Deus vos abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até no próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.